Bom, primeiro eu queria agradecer aqui nossos convidados, né, que vieram debater mobilidade, meio ambiente e habitação. Lá em São Paulo a gente já vem fazendo um trabalho de mobilidade com juventude e cultura há 1 ano e meio. É um movimento que se chama Sampa Pé, que inspira as pessoas a se reaproximarem da cidade de uma forma saudável, para que elas defendam como quem gosta da cidade e por isso quer que a cidade seja melhor, não quem tem ódio da cidade e quer resolver o problema e não aguentar mais. A gente acha que é muito mais saudável quando a gente inspira a paixão nas pessoas pela cidade, porque elas vão querer defender, inclusive se interessar para participar de discussões como essa que a gente está participando agora. Você estava falando da transversalidade do tema. Eu trouxe, por causa disso, um vídeo de Toronto que fala sobre como as imobiliárias atualmente estão utilizando para avaliar o preço das habitações e como que o próprio governo local enxerga o tema mobilidade. Porque mobilidade, quando a gente trata de mobilidade, não é transporte público. Não se resume a isso, não se resume a tarifa zero, não se resume à forma que você desloca dentro da cidade. Mobilidade trata de diversos aspectos, desde por que você é obrigado a se deslocar, será que falta emprego na sua região, será que a sua residência fica longe de propósito, todas essas questões que devem ser trabalhadas dentro de um planejamento que é muito maior. Então eu trouxe mais ou menos esse vídeo para ficar uma forma um pouco lúdica, que mostra uma pessoa escolhendo, um jovem escolhendo um local onde ele vai viver e ele fazendo um balanço, se vale a pena ele pagar um aluguel mais caro, se vale a pena ele pagar um aluguel mais barato, com todos os problemas que ele vai ter no dia a dia com os índices que ele enxerga. Esse é um aplicativo que já existe em várias cidades do mundo, que chama Walk Store, e para deixar livre a palavra agora, acho que fica evidente como os três temas estão casados. A mobilidade, se ela não discute a habitação, ela não está sendo completa, e da mesma forma, se ela não enxerga no seu plano o meio ambiente, ela está sendo no mínimo irresponsável. E aí eu pensei em trazer primeiro uma reflexão do óbvio, né? do mais central, que é esse processo de manifestações que aconteceu no meio do ano, no começo do ano para o meio do ano. Primeiro porque, obviamente, não tem como falar, porque a mobilidade foi o elemento catalisador desse momento de revolta, dessas pequenas revoltas que eclodiram, as pequenas e as grandes revoltas. Embora a gente tenha visto também um monte de outras demandas que acabaram entrando junto em outras cidades, principalmente a coisa da Copa do Mundo veio muito forte. Mas em São Paulo, na cidade de São Paulo, e eu estou falando um pouco mais de São Paulo também, porque é a cidade que a gente vive e é onde eu trabalho, a coisa da tarifa foi a questão central, né? Até pelo menos a quinta-feira. E o importante é que isso vem de um histórico mesmo, então nada tem revoltado tanto, promovido tantas revoltas no Brasil nos últimos anos como a questão da mobilidade. Uma das hipóteses, e aí acho que a gente vai... Tem a questão óbvia, que foi inclusive a do não é só 20 centavos, que tem se dito que a questão da mobilidade ela é também uma forma de acesso aos outros direitos, educação, cultura e tudo mais. Mas eu acrescentaria também uma outra hipótese, que na verdade tem tudo a ver com isso, de que o processo, uma questão muito forte para a juventude, quer dizer, o grande desafio do jovem é a aquisição da autonomia e a sua emancipação. E o que a gente tem percebido de muitos jovens, especialmente da periferia, que eles não conseguem fazer essa aquisição dessa autonomia sem rodar a cidade. E o problema disso, na verdade, é que faltam pesquisas para entender quais são as limitações de deslocamento. Quando o Passe Livre fala que as pessoas não têm dinheiro para comprar passagem, a gente viu uma boa parcela da sociedade questionando isso. E acho que a falta de uma pesquisa
ela acaba jogando um véu negro, a gente não sabe o que está acontecendo. E, na verdade, as pessoas estão, né, a hipótese que a gente tem é, sim, as pessoas estão tendo dificuldade de acesso, isso quando a gente vai na periferia, conversa com vários setores, eles não conseguem comprar uma passagem de ônibus. O transporte é visto como um direito fundamental, tão fundamental quanto a educação, que é gratuita, e aí a fala do movimento e de outros setores ligados ao movimento é de que isso deveria ser, portanto, gratuito. Se a saúde é gratuita, e isso é um debate. Você pega a educação do Chile, ela é toda privatizada, né? Você pega a saúde nos Estados Unidos, ela é privatizada. Você não tem essa educação. Então, dizer se algo é público ou não, isso é um debate em qualquer sociedade. Outra demanda, isso tem vindo na conferência, né? Não sei, estava perguntando aqui para o Rodrigo qual era a demanda da conferência de cá. Em São Paulo tem aparecido o ônibus 24 horas e linhas no finais de semana que atendam aí vários setores que não são atendidos. O ônibus 24 horas atenderia, segundo o discurso que tem sido feito, o jovem trabalhador, mas aí você tem trabalhadores em geral, entre eles o jovem trabalhador que não consegue nem voltar do trabalho de noite, na madrugada, porque não tem. O jovem que vai, principalmente no seu momento de lazer, que é uma demanda forte dos jovens, que não conseguem chegar na balada, não conseguem voltar da balada e acessar o espaço da cidade, que são esses espaços em que os bens culturais estão concentrados. Bom, uma outra parte, aí um pouco da história de como deu como um ciclista na cidade de São Paulo, na ciclocidade, a gente tem discutido o histórico do transporte, da mobilidade de São Paulo, que é um histórico basicamente rodoviarista. O número de carros, né, o número de viagens feitas de automóveis é mais ou menos em torno de 30%. Embora quando a gente olha a rua, e talvez se eu perguntasse para vocês falassem, sei lá, 50%, 60%, 70% é carro, as viagens não é verdade, 30% das viagens é feita de carro, ou até menos. Só que o carro ocupa de 70% a 80% do espaço viário. E eu acho que um outro fator que é muito pouco falado é que você, além de ter o problema das doenças causadas, a possibilidade de você ter um transporte, que a gente chama de transporte ativo, ou seja, no qual as pessoas andam a pé, ou de bicicleta, ou de skate, em todas as formas não motorizadas, você tem um ganho em saúde, você teria, se o aumento da população migrasse desses motorizados para o transporte ativo, você teria um ganho que nenhum remédio, não há nenhum fator de prevenção que igualasse, isso o Instituto de Saúde e Sustentabilidade tem falado. Não há nenhuma outra forma que igualasse o ganho que você teria em termos de saúde e redução de doenças, como obesidade, todas essas relacionadas, né? Que aí são problemas cardíacos, vasculares, etc, vinculados ao sedentarismo. Não há nenhum outro ganho tão grande quanto o ganho de você ter uma migração que fosse de 20% da população para... E aí, quando a gente fala de bicicleta, por outro lado, parece que você está falando uma conversa elitizada, o que é mentira, porque 70% do uso da bicicleta é da periferia, pessoas com baixa renda. E a gente parece estar falando, e por outro lado, quando você conversa principalmente com pessoas de engenharia de tráfego, ligadas a engenheiros, falam, você fala de bicicleta, e isso é responsável por 1% das viagens, isso é absolutamente irrelevante, não há como você pensar em trocar a mobilidade pela bicicleta. E, de certa forma, para ser sincero, isso não é totalmente verdade, né? O processo de troca para a bicicleta é muito demorado e talvez tenha limites mesmo. E é isso, de um modo geral, eu só queria acrescentar no final, então, a mobilidade de bicicleta e dos modos ativos, ela não serve só para transporte em quantidade, mas para pensar uma cidade que funcione de forma diferente das outras cidades. Da forma como uma cidade como São Paulo, cidades rodoviaristas como São Paulo têm se configurado. Só para dizer uma coisa que eu lembrei, em Nova York tem ganhos de 20% a mais de 100% do comércio local. Porque se você perceber em São Paulo, várias das comércios locais estão morrendo. Essa pequena venda, está tudo tendo que migrar para os grandes centros com grandes estacionamentos.
mas aquela venda de rua, eles estão morrendo, muitos deles estão diminuindo o lucro. E aí Nova York tem uma experiência de ganho de 20, 30, 40, até 140% de vendas em vias em que houve a intervenção de tirar espaço viário de carro para botar espaço de convivência. A minha história de vida é um pouco a história de vida de todo mundo e a grande parte das pessoas que estão nas grandes cidades. Então, nasci numa fazenda no interior de São Paulo, na cidade de Mococa, meu pai faleceu, precisa ter sustento, então para onde você vai? Para as grandes cidades, é onde está tendo emprego. Então viemos parar em Santo André. Viemos parar em Santo André e viemos parar no aluguel, certo? Quando não foi possível mais, por conta do arroz salarial, a família pagar aluguel, o que nós fizemos? Vamos procurar uma moradia. Consegue adquirir uma moradia? Não consegue adquirir uma moradia. Né? Onde nós fomos parar? Numa favela. Então, comparando hoje com alguma coisa, há tempo atrás, a gente vê que avançou. Né? A gente vê que avançou. Mas esses avanços não ocorreram também se não houvesse interferência de forma organizada, lutas dos movimentos sociais. Então aí eu acho que o MDDF ele foi um dos movimentos que contribuiu muito para que a gente pudesse minimizasse um pouco dessas desigualdades que as cidades produziam. E o MDDF surgiu nesse momento para fazer resistência a essas desocupações. Os quilombos hoje, quilombo 1, quilombo 2, quilombo 3, lá na Palmares, foram as primeiras ocupações que enfrentaram essa resistência, ação judicial para poder fazer a reintegração de posse. E nesse momento, com o apoio da igreja, ainda até então não existia o movimento, mas as pessoas se organizaram, entendendo que também tem o direito a morar, né? Tem um direito à cidade, né? Eu estou aqui, eu trabalho, eu construo essa cidade, então tem um direito a ter o meu pedaço de terra. Então foi aí que surge o movimento nesse contexto, com o apoio da igreja, com o apoio da pastoral operária, e faz resistência a essas desocupações. E de lá para cá, o movimento também veio modificando a sua forma de atuação. Lá tinha que resistir, tinha que ter um corpo jurídico, tinha que ir para as ruas, enfrentar as máquinas, enfrentar a polícia para resistir. Hoje, se for preciso, temos que fazer. Mas hoje, se nós não acompanharmos as discussões de políticas públicas, os diversos conselhos de política urbana, se a gente não participar desses espaços onde você constrói a política pública também, né, a gente perde para os grandes interesses. E muitos dos jovens não conhecem essa história de luta pela moradia, então acho que tudo sempre foi assim, e que construir conjunto, ter Minha Casa Minha Vida, ou ter isso naquele programa é uma coisa que é natural dos governos fazerem, né? Então, a gente vem trabalhando para atrair os jovens para entender que as coisas não são assim. Se não, de fato, participar e conhecer e disputar os espaços, vai continuar, a gente vai perdendo esses direitos, né, essas conquistas. O Santo André tem 149 favelas. Então, mais de 20% da população de Santo André mora em favela. Né? Se a gente pensar que grande parte da nossa população é jovem, é esse jovem que está lá na ponta, né, tendo todos esses direitos cerceados. E a coragem para por onde passa de rolo, pelas quebradas do mundo tomarei. Deseja sempre a chave pra chegar no destino, pra cá na frente, parceiro, seja bem-vindo. Mas aqui não sabe quem sempre a viagem, marinheiro, primeira classe, choca a paisagem. Favela no sentido é melhor fingir que não tem o filho, esquecido já da nossa pátria, mas em favela, né? A gente tem que interferir. Nosso bairro, nossa comunidade, tem que interferir de alguma maneira para construir a cidade que a gente almeja. E eu acho que essa é um desafio que a gente tem que abraçar e ocupar esses diversos espaços. Discutir o transporte, discutir a transparência no transporte, a transparência em várias outras obras. Né? A gente avançou, mas ainda a gente não tem todos os elementos para saber quais são todas as cartas que estão à mesa e o que está nesse jogo. Existe muito mais coisas para a gente avançar, né, para exigir mais transparência nas ações, mais transparência e responsabilidade com os recursos públicos, com a distribuição de renda, até para a gente dizer, de fato, o investimento aqui está correto, o investimento aqui não está correto.
E essa interferência ela não pode ser uma interferência simplesmente de um governo. Ela tem que ser uma decisão de um governo com a sociedade. Você pega um ônibus, uma situação totalmente lotada todos os dias, durante 4 horas, não é possível que aquilo não vai ter implicação na sua saúde. Não é possível que você não morando numa moradia, uma situação precária, né, com esgoto a céu aberto, que aquilo não tem implicação na sua saúde, né? E na sua educação também. Como é que a gente pode pensar a questão da educação se a pessoa perde 5 horas por dia no transporte, ou se ela chega depois de 1h30 de um transporte acabado em casa, como é que ela vai ter tempo psicológico e físico para estudar, né? Como é que a pessoa num cômodo só, a pessoa que mora 5, 10 pessoas num cômodo só, vai conseguir estudar, sendo que você tem o filho que tem que comer, a TV que está ligada, precisa querer conversar, ou seja, tudo isso implica em questões que só reforçam a desigualdade social. A mídia hoje, ela vê aquela coisa do consumismo, certo? Anteriormente não tinha esse poder, mídia. Hoje tem e muito. Por quê? Internet, celular, quem não tem um celular que tem internet? Parte desse pressuposto. Então a relação entre os jovens hoje é muito via internet. Das demandas um pouco. Eu queria saber se, assim, do seu ponto de vista, nessa questão de transporte e tudo mais que você, né, que você tem esse conhecimento, você acha que hoje a gente conseguiria, por exemplo, mobilizar novamente a juventude e fazer movimentos, talvez na proporção que nós fizemos em busca de outras pautas relacionadas à juventude, por exemplo, digamos, meia tarifa de final de semana? A gente tem aqui o NDF, tem uma Caminho das Favelas, tem que a galera dos movimentos que fazem essas ações, né? O coletivo NASA aqui, o coletivo tem uma amplitude cultural importante, a gente podia pensar como é que a gente trazia essa ideia para cá.